Tá ligado? Pode começar? Já está gravando. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a esta casa. Hoje estamos nos encontrando para a 11ª aula e o início é sempre uma reflexão do livro Sinal Verde. E hoje o recado é: auxílios sempre possíveis. Sem quaisquer recursos especiais, você dispõe do poder de renovar e reerguer a própria vida. Você pode, ainda e sempre, avivar o clarão da alegria, onde a provação esteja furtando a tranquilidade, atear o calor do bom ânimo, onde a coragem desfaleça, entretecer o ambiente preciso à resignação, onde o sofrimento domina, elevar a vibração do trabalho, onde o desânimo apareça, extrair o ouro da bênção entre pedras da condenação e censura, colocar a flor da paciência no espinheiro da irritação, acender a luz do entendimento e da concórdia, onde surja a treva da ignorância, descobrir fontes de generosidade sob as rochas da sovinice, preparar o caminho para Jesus nos corações distantes da verdade. Tudo isso você pode fazer simplesmente pronunciando as boas palavras da esperança e do amor. Assim seja, graças a Deus. Gostaria de fazer uma colocação no chat. Fala no microfone, senão não sai. Não. Som? Ouvindo com clareza? Eu acho que está desligado. Não, tá ligado, deixei. Obrigada, Marcelo. Obrigada a todos pela presença. Boa tarde. Hoje o assunto a ser explanado, que eu nunca vou deixar de dizer, que o assunto que estudamos e fazemos na aula, ele é sempre um ensinamento, para nós mesmos, né? Uma busca pessoal, um auxílio no nosso aprendizado. E hoje, na 11ª aula, nós estaremos falando sobre um assunto muito delicado do livro que é o Espiritismo, que seria a eutanásia. Né? A eutanásia é a prática da interrupção da vida, normalmente em meios hospitalares e praticados por médicos, né? Com autorização de familiares, e é um momento que sempre vai ser muito delicado. Bom, etimologicamente, a eutanásia é a antecipação da morte. Tá? O termo ele foi proposto há muito tempo por Francis Bacon numa obra chamada História Vitae Mortis, como sendo o tratamento adequado a doenças incuráveis. Ou seja, designado até mesmo no meio médico como morte piedosa. E, na verdade, a eutanásia, ela só pode ser praticada por médico, e isso é uma opção onde, de imediato, eu já digo que vai contra o Código de Ética Médica, porque o Código de Ética Médica, ele prescreve como dever do médico o cuidado de preservar a vida e proíbe a utilização de meios que venham a abreviar a vida do paciente, mesmo com pedido e autorização. Então é assim, o médico ele faz um juramento, tá? No CRM de comprometimento de salvar e preservar vidas. E a eutanásia, ela vai exatamente de encontro, né? Salvar vidas
não significa interrompê-las. Não significa que o conceito pessoal do ser humano quanto à piedade ou não lhes deu o direito de interromper uma vida. É muito questionável porque quando você fala morte piedosa, o que é piedade diante de Deus? O que é piedade do ser humano? Como praticar essa tal piedade? Então, a eutanásia, ela tem alguns defensores e eles inspiram-se em conceitos muito questionáveis, né? Dão-se o direito de avaliar a utilidade e a inutilidade de uma vida. Dão-se o direito de colocar uma vida, a vitalidade, diante do alto valor da permanência no hospital. Isso é muito... é um ponto para muita avaliação, né? Porque tendo o conceito de vida independente de ligação espiritual, não estou falando nem de questão espiritual, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Um momento, por favor. Dentro das leis do cristianismo, dentro das leis do espiritismo, dentro das leis universais, ninguém tem o direito de abreviar a vida de ninguém. Inclusive, tem ainda algum questionamento sobre o abreviamento até da vida animal, o tal do sacrifício. Há alguns questionamentos também no sentido de que não temos direito de abreviar nenhum tipo de vida, nem vida vegetal, nem vida animal e por aí. Bom, como alguns defensores da eutanásia inspiram-se na inutilidade do enfermo e também no alto custo da manutenção em hospitais, há ainda algo interno meu, muito mais pesado, muito mais vergonhoso, que seria uma indicação terapêutica para a finalização do sofrimento de um enfermo e ainda, em termos muito estratégicos, morte digna para idosos. No meu humilde conceito, isso é algo sério demais e nós não temos arbítrio sobre a condição da retirada da vitalidade de um ser humano, inclusive por analisar que ele está idoso e por ser idoso ele merece uma morte digna. Isso tem um peso dentro da sociedade que nós vivemos atualmente muito intenso, porque se houve época lá em ocas indígenas e em tribos que se desfazia da vida dos que nasciam com lesões físicas, se desfazia do idoso, é super compreensível que nós estamos vivendo uma fase na Terra que nós temos a evolução suficiente para entender que o arbítrio das nossas vidas é nosso, abaixo da vontade de Deus, do Criador, do Todo, como se preferir falar. Nós não temos o direito de julgar como será a finalização da nossa, que o diga do próximo, que o diga de outro, e que o diga ainda por avaliações tão pobres como custo, como idade. Isto é, no meu parecer, algo para se pensar muito e se avaliar muito. Mas, havendo também quase na mão oposta da eutanásia, a distanásia. A distanásia, ela consiste no prolongamento da vida a qualquer custo. Eu não sei se vocês já ouviram falar,
mas existem algumas pessoas que querem manter uma sobrevida de um paciente por herança, por estudo medicamentoso, por uma série de motivos que não justificam que um ser humano, as máquinas utilizadas pelo ser humano, venham a manter essa vida sem que essa pessoa, esse ser humano, não venha a sofrer. Então, este é uma geração de sofrimento. A distanásia é uma geração de sofrimento inútil. É a geração do uso de medicamentos e equipamentos de forma necessária numa vida que, se for possível deixar extinguir naturalmente, ela se extinguirá. Está dentro do processo de vida humano a exaustão dos órgãos. A exaustão dos órgãos já é um dos conceitos da visão espírita, né? Porque André Luiz pergunta na questão 68 do Livro dos Espíritos ao Espírito da Verdade. E a resposta é que a morte, ela é a exaustão dos órgãos. Extinguir um tempo de validade, usou o tempo suficiente. A gente não usa uma roupa pelo tempo suficiente para que ela seja dispensada. Esta é a forma de uso do nosso corpo, de definição da morte. É uma definição simplésima. Não tem desespero, não tem nada demais, mas tem uma coisa muito simples. É a exaustão dos órgãos, mas não é a nossa escolha do momento de exaustão. É o desgaste natural. Tem gente que vai viver até 125, tem órgãos maravilhosos, tem um tecido sensacional. Não há outro questionamento além disso. Exaustão dos órgãos, tá? Consegue entender isso? Na atualidade, o perfil da morte, ele mudou, até por isso que a gente fala também de eutanásia, né? Porque os avanços científicos e da tecnologia que nós temos atualmente, eles aumentaram a longevidade. Então, assim, quem vivia até 50 lá nos anos 20, hoje, com os auxílios tecnológicos, chega a viver até 75, 80. Então, a longevidade, ela foi estendida, né? E também a forma diagnóstica. Anteriormente, se tinha a condição de avaliação de diagnósticos médicos de uma forma limitada. O médico ia lá, batia o farmacotécnico no joelho, pedia um 33, a pessoa falava, identificava pela respiração. Hoje não. Hoje nós já sabemos que tudo fotografado, que há tomografia, que há ultrassonografia e outros exames muito mais rebuscados que permite a diagnosticação das doenças. Essa diagnosticação, ela faz com que se tenha mais formas de tratamento, mais formas de auxílio à saúde física humana. E isso gerou mais um item. Por quê? Você tem toda a forma de manter um pouco mais a vida, de manter um pouco mais as condições da saúde humana, mas isso complicou na avaliação dos sinais vitais. Porque nos sinais vitais, antigamente, para a operação morreu. Hoje não. Hoje você tem ressuscitação, você tem massagem cardíaca, você tem medicamentos que ajudam o organismo a restabelecer-se, né, no momento de parada, no acidente. Então, a morte física, ela passou a ter uma condição única, exatamente porque surgiu todo esse cabedal de opções, uma forma única de avaliação de que o corpo realmente morreu, aquela vida realmente se extinguiu, que é a forma mais óbvia da verificação do falecimento é através da verificação da morte encefálica. Então, o coração pode estar batendo, o cérebro morreu, acabou a história. Até porque nós, espíritas, sabemos que a ligação espiritual que nós temos com o corpo
ela vem na consciência, ela vem de forma encefálica. Teve morte encefálica ali vai começar a separação e a avaliação do fio de prata e tem sido, não vou usar muito agora não. Então assim, como houve agora essa definição de morte encefálica, numa eutanásia, a morte encefálica não foi agradável. Então, aquela pessoa pode passar tendo ainda alguma consciência. Tendo ainda alguma consciência, há um motivo. Por que Deus faria com que você, ligado a aparelhos, mantenha a vida? Desligou os aparelhos, ainda há vida. Será que nós temos a condição de avaliar que ali há uma lição para aquela existência, para a extensão daquela existência? Aquela existência foi estendida por algum motivo, não pelos aparelhos humanos, mas pelo que era necessário para o organismo. Então, a eutanásia ela se transforma num crime de assassínio a partir do momento que ela entende que tem a condição de finalizar a vida. Mas isso não é real. Real é o que nós temos de ligação com o plano espiritual, com o Criador, que nos dá o momento de chegada e de partida. Não é eu, não é o médico, não é ninguém que vai fazer a escolha do momento de partida. Não existe isso. É para estudo? É para se pensar? Sim, mas o que traz a definição final é a parada do órgão que tem ligação com o mundo espiritual. Na visão espírita, o conceito de eutanásia e da distanásia destoam dos princípios das leis básicas universais. Temos conhecimento de que dentro do nosso livre-arbítrio não está o direito de atentar contra a nossa vida ou a vida do próximo. E ainda, ambos os procedimentos necessitam de atuação médica. E esses fazem o juramento pela manutenção da vida e da saúde, mas não têm arbítrio absoluto nem sobre a vida e nem sobre a saúde. Porque o médico cuida e as pessoas falam. Bom, nós temos nas questões 746 e 944 a confirmação do que nós acabamos de falar. Kardec pergunta: tem o homem o direito de dispor da sua vida? Responde o Espírito da Verdade: não, só a Deus assiste esse direito. Então, a eutanásia está ligada até mesmo uma questão da sua crença, da sua forma de lidar com a sua ligação divina. Porque o Pai, ele nos dá o arbítrio de muitas escolhas, mas o grande presente que ele nos deu não está no nosso arbítrio, nem abreviar as nossas vidas e nem abreviar a vida de outro. Inclusive, o comprometimento médico, ele tem uma oração magnífica ao todo, que quando ele pratica a eutanásia, mesmo que com a solicitação da família, ele está em contra do juramento principal que ele fez aqui no mundo terreno, mas o que ele fez também com o Criador. Na pergunta 746, é crime aos olhos de Deus o assassínio? Então, essa avaliação a gente tem naturalmente, né? É grande crime, pois aquele que tira a vida ao seu semelhante corta o fio de uma existência de expiação ou de missão. Aí é que está o mal. Nós não temos a extensão para ver até que ponto, por qual ângulo, com qual extensão é a missão do outro. Se nós já não temos da nossa, imagine então, você não tendo visão da extensão da missão do outro, você se dará o direito dentro de uma ação profissional de tirar aquela vida. Então é considerado como assassino, né? Bom, em se tratando de eutanásia, que é um assunto muito complexo, a gente entende
que a interrupção de uma existência não cabe ao ser humano, né? Pois nós não temos a compreensão da extensão de cada uma das provas, foi o que eu acabei de comentar, né? Das provas ou expiações a se cumprir, e enquanto ocorre o tempo, portanto, abreviado por uma existência, cabe apenas a providência divina. Uma grande pergunta que todos nós, seres humanos, temos é: por que sofrer? Por que dar dor? Por que, meu Pai, eu faço tudo isso, né? E a pergunta que vem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 19, Santo Agostinho, que eu tenho muito respeito e muita paixão pela palavra dele, ele responde que, ainda que tivesse que sofrer uma vida inteira, que seria isso diante da eternidade de glória reservada àquele que houver suportado a prova com fé, amor e resignação? E Santo Agostinho está dizendo aqui? Ele está dizendo assim: olha, presta atenção, aqui não é meta, aqui é meio, aqui é caminho. E nesse caminho, se doer um pouco, se incomodar um pouco, se ficar difícil, isso é muito pouco, isso é quase nada diante de toda a caminhada que nós temos perante a universalidade, perante o cosmos. Olha para o alto. Você já pensou que dentro do que nós vivemos aqui, nós somos apenas um mínimo grão? E esse grão, às vezes, ele é ínfimo, mas perante o Pai, esse grão tem muito valor. Por isso, ele nos dá a oportunidade de caminhada para chegarmos, sim, a uma meta que não está nesse plano. Então, a dor que passamos nesse plano, ela significa aprendizado. Mas tem uma outra coisa na dor também. É o caminho mental que nós fazemos. Se você querer na abreviação da dor, com lucidez, com conhecimento, você vai diminuí-la e vai entender sempre a dor como uma experiência, como expiação. Agora, se você abraça a dor com sofrimento, porque está difícil, não consigo, Deus me castiga, essa dor vai ser minha, né? Então, o Santo Agostinho deixa claro aqui para a gente que a forma de suportarmos essa prova de dor é com fé, amor e resignação. A resignação é não lamentar, não reclamar. Nós podemos falar? Podemos. Mas será que a cada vez que nós reclamarmos, nós pudermos achar uma solução ou uma via de pensamento para esta situação? Talvez seja. Como devemos encarar a dor que nos atinge? Procurar entender que não é um castigo, é uma experiência, né? Refletir e orar. Pensar sobre um problema, desde que não seja pensamento repetitivo, cria para nós sempre a possibilidade de várias alternativas. De várias alternativas, voltando, né? Procurar entender, né, o momento de dificuldade, de dor, de problema que a gente está vivendo. Pensar nesse problema significa encontrar caminhos variados de raciocínio e não buscar sempre o mesmo caminho, lembrar e relembrar a dor, viver e reviver a dor. Não. É você procurar encontrar novas formas de pensamento. Por quê? Porque, além de tudo, você não vai viciar o seu pensamento criando formas que depois você mesmo não consegue lidar. Como devemos encarar a dor, então?
reflexão, oração e doutrinar o pensamento no sentido de não ser repetitivo. E por que a fé é o melhor remédio para os nossos males? Porque a fé, ela é como se fosse um corpo que a gente carrega junto de si para nos estruturar, nos manter estruturados. Ela é o melhor remédio para os nossos males? Sim, ela é, porque a fé, ela nos coloca no caminho da oração, ela nos coloca no caminho da reflexão, do entendimento, da busca do conhecimento. Então, e principalmente a busca do autoconhecimento, daquele lado escurinho que a gente tem lá dentro, que às vezes a gente nem percebe, mas que precisa ser visto. E ele tem que ser visto apenas por nós mesmos, né? Tem que ser vistos porque é a partir dali que a gente vai conseguir se melhorar, vai conseguir se reformar, tá? Bom, dentro de tudo que foi falado agora, o importante é a nossa consciência principal de que nós temos livre arbítrio para as ações do dia a dia, mas nós não temos arbítrio integral sobre a direção da nossa vida, a finalização da nossa vida. Nós não temos. Suicídio, eutanásia, distanásia são itens que nos tiram do cuidado do Pai, nos tiram da valorização do grande presente que nós temos. É um caminho que, como a gente falou agora, o grande remédio é a oração, né? Então a questão é orarmos para que ocorram cada vez menos suicídios, cada vez menos inconsciência. Oremos para que para cada um de nós entronize o conhecimento necessário para, além de evitarmos essa questão conosco, possamos também auxiliar a outros evitar a abreviação da vida com essas formas diferenciadas. Bom, eu agradeço a participação de todos na palestra de hoje. Foi bem curtinha, mas eu creio que tem alguma colocação a fazer, Bia? Consegui entender? Alguma colocação, Gabriel? Alguma colocação? Marcelo? Eu penso que a eutanásia, ela primeiro, a gente tende a ter uma visão, em algumas situações, até muito romantizada da abreviatura do sofrimento, da brevidade do sofrimento, né? Da brevidade do sofrimento, principalmente em situações de pessoas mais jovens que estão, abre aspas, desliberadas, fechadas, né? E passa a ser aceito na sociedade que levar alguém mais idoso, né? Então, existe um lado que é necessário também ter uma reflexão até dos efeitos sociais que ela traz, né? E que, de fato, a vida é dada por Deus e Deus a ti. Portanto, enquanto ato médico, há que se considerar aí todo um diagnóstico, chances de vida, sequelas, etc. Então, é uma espécie de coisa ao contrário, né? E essa pensa sempre na humanidade, no afeto. E isso acaba trazendo consequências também a quem pratica. Hoje eu estava assistindo um vídeo de um médico que afirma definitivamente que, obrigatoriamente, os médicos mais adiante serão todos médiums, né? Ele numera no planeta 7% de médiums, né? Então, 7% estaremos médicos. E dentro dessa questão da prolongação da vida, ela é delicada porque, assim,
existe uma espiritualidade que faz um trabalho espiritual, sim, de reposição de órgãos, de cuidado de órgãos, mas essa é uma linha muito tênue entre o médico que faz o restabelecimento, que faz uma troca de órgãos, que agora me sumiu o nome. Transplante. Isso, que faz um transplante, de um médico que quer fazer uma experiência orgânica praticando uma descamação. Há uma diferença do médico que desliga os aparelhos de um paciente para dar para ele uma sobrevida sem equipamentos. Então, em tudo isso, eu entendo que há um norteamento. Eu creio definitivamente no norteamento divino, na prática de Deus como fogo. Ele te deu um período para a sua experiência e aprendizado. Quem tem o direito de mexer aí nessa panelinha? Ninguém. Então, são questões que a gente até analisa, mas há uma definição lógica que segue para uma mesma direção. Nossa. Obrigado. Nada. Para fazer a oração de fechamento, pode fazer, Gabriel? Vamos. Por favor, né? Vamos então fazer um encerramento dessa tarde. Primeiramente agradecendo a Deus, a Jesus, aos nossos irmãos, amigos e mentores, da falante desta casa, Senhor Leocárdio, falante de Maria, nosso irmão Abraham, aos nossos mentores individuais, que aqui nos auxiliam, nos amparem e nos preparam para receber os conhecimentos necessários. Agradecemos através da prece que Jesus nos ensinou, rogando a proteção para que possamos finalizar e iniciar a nossa semana na luz e na fraternidade divina. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus, fé e equilíbrio em todas as emoções. Fé e equilíbrio em todas as emoções. Assim seja. Agora sim.